Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Vera da NRA para falar um pouquinho para vocês da minha primeira experiência lendo um livro do Stephen King e também um pouquinho desse preconceito que a gente acaba tendo em relação a alguns autores. Pois é, eu acabei de fazer 31 anos agora esse mês e só agora eu resolvi ler meu primeiro livro do Stephen King. Estou quase terminando aqui o Sob a Redoma, que eu acabei indo atrás assim por causa do seriado que eu acabei assistindo e gostei e queria saber um pouco mais dessa história antes de saírem as próximas temporadas. Bom, embora eu goste bastante assim de livros de suspense e terror, o Stephen King nunca foi um autor assim, que me chamou muita atenção. Talvez porque o primeiro contato que eu tive com as histórias dele foi realmente através de filmes ruins como o Apanhador de Sonhos, onde os ETs aparecem só para matar as pessoas e só fazem um filme de suspense com um roteiro super raso e simplório, assim. Então eu acabei sempre subestimando um pouco talvez a obra dele e por isso nunca tive interesse em ler antes. Depois realmente do seriado Under the Dome, eu acabei indo atrás do Sob a Redoma e pelo que eu li até agora, assim, eu posso dizer que eu gostei bastante assim do estilo narrativo dele, assim, acho que me surpreendeu bastante, eu não esperava que ele fosse tão bom, porque como ele é um autor de best-seller, eu achava que era só livros assim, lixo. Mas realmente o que mais me impressionou assim foi que ele tem assim um estilo de escrita bastante fluida e ele não perde muito tempo assim em descrições desnecessárias assim dos ambientes, dos personagens, e isso é bem bacana assim. Outra coisa que chamou muita atenção assim nessa obra especialmente do Stephen King, já que eu não conheço outras, é em relação ao desenvolvimento que ele faz dos personagens, das relações entre os personagens, que são muito bem construídas e é o tipo de coisa que realmente não tem como você passar em um filme de 2 horas. Por isso eu acho que os livros merecem uma atenção um pouco especial assim, e eu me arrependo talvez de não ter lido antes, ter aproveitado outras coisas dele. Bom, assim como aconteceu então comigo em relação a Stephen King, que talvez demorei um pouco para descobrir os livros dele e me interessar, também acontece assim em relação a outros autores, né? Às vezes a gente desenvolve assim, um preconceito e acaba deixando de conhecer boas obras, assim, descobrir livros interessantes. Isso às vezes pode acontecer em relação a autores iniciantes, você não tem aquele conhecimento em relação a ele, fica com o pé atrás, porque é um autor iniciante, então ele não sabe escrever direito. Ou às vezes é só porque um autor nacional, a gente tem aquele preconceito, o autor nacional não sabe escrever fantasia, não sabe escrever terror, então eu não vou ler. Acho que a gente tem que deixar um pouco de lado assim, esses preconceitos mesmo que a gente acaba criando e realmente ter coragem em arriscar. Às vezes pode ser que a gente acerte, algumas vezes a gente vai errar, mas o importante é a gente não ter medo de arriscar. Eu fiquei bastante satisfeito realmente em conhecer agora o Stephen King. Eu vou querer ler outros livros dele depois desse, realmente porque eu tenho aprendido muito observando realmente o estilo narrativo dele, e essa é a melhor parte assim. Bom, falando um pouquinho rapidamente aqui do livro Under the Dome, Sob a Redoma, né, na versão em português, que é essa que eu estou lendo aqui, que tem quase 1000 páginas, ele então fala um pouco de uma cidade que foi bloqueada por uma redoma, mais ou menos como acontece naquele filme dos Simpsons. E aí as pessoas ficam presas lá. Então a história ela se foca basicamente na relação entre as pessoas, nas atitudes dela lá dentro da redoma, e não propriamente no sobrenatural que envolve, nas circunstâncias que envolvem essa redoma. E isso que eu achei bastante legal, assim, a história ela se mantém interessante, assim, consistente só com os personagens, só com as atitudes das pessoas lá dentro da redoma, e eu gostei bastante disso. E não sei, pode ser até que depois o motivo da redoma no final seja uma coisa bem idiota, mas eu já estou satisfeito com o que eu fui acompanhando com o desenvolvimento dos personagens. Eu me afeiçoei a vários personagens, eu estou odiando outros, assim, que eu quero que morram, e eu espero que morram mesmo. E com certeza eu vou ler outros livros de Stephen King. Se você já leu alguns aí, por favor deixe algumas sugestões aí nos comentários que eu vou gostar de ver depois. E essa mensagem eu queria deixar para vocês nesse vlog de hoje aqui. Realmente então a gente não tenha preconceito. Aqui na NRA mesmo tem vários autores assim, iniciantes, que talvez as pessoas veem os livros, mas eu não vou ler porque esse autor está começando e tal. Mas acho que vale a pena dar esse crédito para as pessoas e de repente descobrir histórias interessantes. Acho que mesmo um livro ruim vale a pena ser lido, porque ele também acaba agregando alguns conhecimentos pra gente de como talvez não escrever, como não conduzir uma história, e isso é bastante enriquecedor. Bom, então é isso aí, o meu vídeo vai ser curtinho mesmo hoje, eu não quero me estender muito assim, é só lançar um pouco essa ideia, assim mesmo, contar como está sendo essa experiência de ler pela primeira vez o Stephen King, que já é adorado por muitas pessoas há muito tempo, que para mim
vai fazer muita diferença assim na minha vida. Continue ligado nos vídeos do VEDA da NRA aqui, que tem todos os dias, agora durante o mês de abril. E provavelmente a gente vai se ver ainda mais algumas vezes aí até o final do mês. Até lá, um abraço, tchau!